Bom, acho que ninguém esperava que hoje teríamos uma possível revelação de Gurumin. E a streamer que vem tirando aí, né, a nossa cara de pagode, porque querendo ou não a gente tá tentando descobrir quem é. E eu acredito que é uma pessoa que ninguém esperava, graças a esse episódio. Então, é um episódio bem interessante que não só fala da Gurumin, mas também acaba colocando aí em questão os poderes de Liko e Roy como treinadores. Então foi um episódio bem interessante e quero saber a opinião de vocês. Diga aí nos comentários. Então bora lá para mais um vídeo. Deixa seu like e mais uma review aí do anime Pokémon Horizontes. Liko e Roy partem. Bora lá para mais um vídeo? Bora lá então. O episódio começa com uma menina de cabelo roxo editando seus vídeos. Na verdade, seus próprios vídeos. E nada mais, nada menos que é o Gurumin, na verdade a Gurumin. Ela parece ser uma pessoa que edita seus próprios vídeos, então o episódio começa com esse mistério, quem é Gurumin? Bom, depois dessa situação, nós vamos passando ali por uma reflexão da Liko, aonde os Trovonautas, depois de tudo que eles passaram, estão indo para a região de Paldea, e tudo parece estar em paz. Então Roy surpreende Liko aos gritos. Roy diz que agora que ele também é um treinador Pokémon, é hora deles fazerem aquilo juntos. Ele está se referindo a uma batalha Pokémon. Então, com Molly como juíza da batalha, os Pokémon ficam cara a cara e partem por uma batalha. Sprigatito versus Fuecoco. É muito interessante porque tanto Roy como Liko ficam usando os movimentos dos Pokémon cegamente, com os comandos basicamente sem parar, sem analisar nada, sem estratégia. E aí eles acabam se cansando, né, os Pokémon, de tanto usar os movimentos e acabam desistindo da batalha, ficam exaustos, o que leva a batalha a um empate. Então Fridge acaba chamando Liko e Roy e entrega a eles 2 Rotom-Phones atualizados. E agora com o aplicativo dos Trovonautas que permitem que eles se comuniquem, além de ser um símbolo que agora diz que eles fazem parte do grupo. E também a Pokédex, o que anima o Roy, inclusive ele quer saber onde está o Rayquaza. E por isso ele vai querer registrar esse Pokémon na Pokédex. Então aí vem uma nova missão para o Roy, né? Fridge então cita que há um outro membro dos Trovonautas que inclusive está ali no dirigível. Ela se chama Dot e ela é sobrinha de nada mais, nada menos que do Murdock. E ele fala que a Dot realmente vive no quarto dela, né? Os outros membros ali. Ela pode saber onde está o Rayquaza, porque ela é muito inteligente. Então o Fridge também acaba falando que ela que desenvolveu os aplicativos dos Trovonautas. E a idade dela é muito próxima à de Liko e Roy. Então eles ficam animados e querem conhecer essa tal Dot. Eles acabam ouvindo no fundo ali no corredor, onde estão os quartos, uma música muito alta. É a música que na verdade toca nos vídeos do Gurumin. O que faz com que o Roy acredite que na verdade ela esteja assistindo o Gurumin naquele momento. O Roy vai até a porta do quarto, bate ali e pergunta sobre o Rayquaza. Ele fala que ele é um novo membro dos Trovonautas e gostaria de saber onde o Rayquaza pode estar. E a porta meio que se abre, mas na verdade a parte de baixo, saindo de lá o Quaxly, que a gente já havia visto em outros momentos ali no dirigível. Roy aproveita para registrar o Pokémon na Dex. E ele parece que não gosta que mexam no cabelo dele, né? Então o Quaxly é um pouco assim, sistemático com o cabelo. E aí um bilhete está no meio do peito do Quaxly. É um desenho de Roy e Fuecoco meio que derrotados, provavelmente perdendo uma batalha. Eles interpretam de forma meio rude por parte de Dot que talvez ela não tenha interesse em interagir com eles, o que faz com que eles acabem deixando o lugar ali, né? Mas a Liko diz que tem uma ideia. Eles saem decepcionados, mas vão até o Fridge. E aí, lá eles têm uma ideia. Dizem que gostariam de treinar, porque depois da batalha com a Mewtwo, principalmente a Liko, reconheceu que se envolveu em tantos problemas por conta do pingente dela, que ela quer defender seus próprios interesses, e por isso ela quer ficar mais forte, e obviamente o Sprigatito também quer ficar mais forte. Então o Fridge acaba topando a ideia, né? E vamos para o campo de batalha.
E lá, Ludlow está assistindo um dos vídeos de Gurumin junto com Quaxly e esperando pela batalha Pokémon que vai acontecer. O vídeo, inclusive, é sobre batalhas Pokémon. E aí a batalha de Liquiroy contra Fridge vai começar. Fridge acaba usando nada mais nada menos que o Capitão Pikachu, apesar deles acharem que ele ia de Charizard, né? Porém, os problemas voltam a se repetir com Liquiroy. Eles começam a usar os movimentos no Pikachu de forma cega, basicamente jogando ali os movimentos aleatoriamente, sem se focar. E aí, eles até tentam usar um combo de movimentos, aonde vimos que Fuecoco sabe usar o movimento Tackle, e em seguida são surpreendidos pelo Double Team do Pikachu, deixando todos confusos por ali. Mas, depois dessa confusão, de saber quem é o verdadeiro Pikachu, a Liko passa a analisar melhor a situação. E aí ela percebe, depois o Sprigatito ficar irritado com o fato de não saber qual é o Pikachu correto, ela percebe que sempre que um Pikachu é retirado do campo de batalha, um outro aparece, mas sempre para trás, dando a entender que o Pikachu do Fridge sempre está andando para trás e deixando uma cópia na frente. E aí então a Liko e o Roy decidem atacar todos os Pikachu, né, até chegar no último, lá atrás. E aí eles acabam encontrando o Pikachu correto, surpreendendo não só o Pikachu, mas também o Fridge, que entendeu que, né, a Liko já pegou o fio da meada. E aí, eles até tentam continuar a batalha, mas ambos, Sprigatito e Fuecoco, continuam exaustos, afinal, eles usaram muita energia. E aí, Murdock convida todos para um lanche que ele passou o dia inteiro fazendo. Lá é interessante porque na hora do lanche, ele acaba contando pra Liko, né, depois dela experimentar um prato que estava meio amargo, que é um sabor que o Sprigatito gosta muito, fazendo com que a Liko fique feliz sobre a informação, né, por saber o gosto especial ali que o seu parceiro Pokémon tem. Então, o Fridge agora, depois que todos comeram, todos estão descansados, ele chama Liquiroy para uma batalha novamente. Só que agora Liko e Roy vão batalhar entre eles. Essa é uma batalha interessante, mas parece que o Fuecoco está menos preparado. Liko então parece ter absorvido melhor a batalha com o Fridge e depois de alguns ataques, por conta que o Fuecoco nem estava atacando, Liko, junto com o Sprigatito, né, acabam desenvolvendo ali um novo movimento, o Quick Attack, e ela consegue derrotar o Fuecoco sem muito esforço. Então, depois da batalha, eles prometeram ficar mais fortes e Liko e Roy agora agradecem por Fridge ter treinado eles. Porém, o celular de Roy começa a tocar. É uma mensagem de Dot, pois é, Dot envia um bilhete agora para o Roy, novamente pelo Quaxly. É um mapa de Paldea, com Rayquaza em cima dele. Pois é, estaria Rayquaza em Paldea? E a Liko fica, tipo assim, entusiasmada. Quem será a Dot? Ela quer conhecer. O que será que está atrás daquela porta? E o episódio termina com a silhueta, assim, da Dot, no caso, Gurumin. Porque a roupa do Gurumin está logo ao fundo. Então, é isso, pessoal, em resumo do episódio. Gurumin está presente entre os Trovonautas e é sobrinha do Murdock. Não só isso, ela faz parte dos Trovonautas. Me pergunto se eles sabem que ela é, né, a Gurumin. Acredito que sim, né? Então, vamos esperar e ver no que dá. Mas eu gostei bastante do fato de, né, de ter um personagem extra que a gente basicamente não esperava, porque tava todo mundo jogando. Ah, é a Anne. Ah, é o Ludlow. Ah, enfim, tantas possibilidades. Mas no final das contas, era alguém que justamente estava no dirigível. E não só isso, parece interagir com todos ali de vez em quando, porque parece ser uma pessoa que não gosta muito de sair do quarto. Sobre a batalha, eu gostei bastante do fato da Liko querer ser mais independente e não ficar presa a sempre estar na posição de alguém protegê-la. Então é interessante que o roteiro dê esse empurrão para que ambos passem a querer treinar. A verdade veio mais pelo Roy, né? Mas é interessante que a Liko também tenha esse gás de querer treinar e resolver suas próprias tretas, vamos dizer assim.
Gostei do fato também da Sprigatito ter absorvido mais a batalha contra o Fridge, mas isso obviamente foi um combo, né? Porque a Liko absorveu também o que o Fridge estava querendo ensinar ali, né, a respeito do Double Team. E não só isso, o Pokémon acabou ficando mais rápido, porque ele queria que, né, eles chegassem até o Pikachu. Então, desenvolveu um novo movimento pro Sprigatito, e eu acho que faz, né, sentido que a Sprigatito tenha ganhado ali aquela batalha. Eles ainda estão bem crus, mas o fato da batalha ter acontecido em dupla e eles estarem se ajudando, novamente acende a chama do que eu havia comentado com vocês na semana passada, com a possibilidade de Liko e Roy talvez passarem a desafiar líderes de ginásio em conjunto, né? Ou seja, sempre em batalhas duplas. Eu não acharia isso bizarro, na verdade eu acharia isso bem legal e faria com que a gente tivesse, né, batalhas bem interessantes nesse sentido double. Sem falar que, querendo ou não, é o sistema usado no VGC, né, nas competições oficiais de Pokémon. Então faz sentido, né, o modo dupla no VGC oficial e no anime também extrair isso. Seria muito interessante se o anime tomasse essa atitude. Então fico aqui na expectativa. Mas o episódio em si, eu acho que apesar desse lance do desenvolvimento para Liko e Roy, fica mais jogado pro mistério do Gurumin, né? E agora a gente se pergunta, porque, querendo ou não, assim, agora eu vou fazer a camada sobre mim, né? Me identifiquei bastante. Geralmente, pessoas que trabalham com a internet, elas costumam ser um pouco mais antissociais, elas costumam ficar um pouco mais fechadas dentro dos seus quartos, mas isso não quer dizer que ela não queira ser produtiva, né? E é o caso, por exemplo, do Gurumin. Então, assim, particularmente me identifiquei um pouquinho. Quero saber o que vai rolar aí pra frente e conhecer um pouquinho mais dessa personagem. Uma coisa que o Magna comentou comigo, um dos meus moderadores e amigos aqui do canal, foi a respeito do porquê esse personagem não tenha sido citado antes, até mesmo na saga de Ash e Go, já que Go era um personagem muito ligado, principalmente nesses lances da internet. Então, surgindo aí mais um indício, talvez, de que esse não seja um universo compartilhado. Afinal de contas, Gurumin parece ser um personagem extremamente importante aí nesse meio Pokémon. Então, a gente vai acabar descobrindo as coisas, eu acho que em algum momento, mas deixa esse indício aí pra vocês. Particularmente gostei do episódio, mas ainda assim acho um episódio bem bobinho, sabe? Ainda é muito o começo, essa primeira fase do anime, né? De apresentar os personagens, como são muitos, acabou tornando as coisas um pouco maçantes. Só que aí a gente acaba caindo na real que, bom, nem Liko nem Roy são treinadores fenomenais. Pelo menos não ainda. Então a gente vai acabar lidando com todo esse comecinho, né? Que é o treinador aprendendo tudo e a gente vendo isso acontecer. Particularmente gostei. E até acho interessante aqui que vou fazer sempre essas contrapartes, né? Colocando aí com o Ash, é interessante ver que nessa batalha não há um ego falando mais alto, né? Apesar deles fazerem burradas, porque eles são iniciantes, não tem aquela coisa, eu sei o que eu estou fazendo, não. Então eles acabam, né, se ajudando e tal. Então por isso que eu tô bem animado se as batalhas sempre forem em dupla e se os ginásios forem em dupla. Eu acho que a gente vai ter muito mais a absorver, né? E isso vai dar um total diferencial para esse anime. Então a minha expectativa é essa. E obviamente vai chegar momentos que eles não vão estar em dupla, né? Conflito entre eles e etc. Então acho que tem muita coisa legal para tirar disso. Bom, eu vou de 4 estrelas para esse episódio. Não é perfeito, a gente tem comparações e por estarmos acostumados, acredito eu, com o outro anime, obviamente esse começo de aprender como as coisas funcionam pode ser um pouquinho chato de acompanhar. Ainda assim, se não fosse por isso, eu acredito que teria sido um episódio
fantástico. Então, nas lentes de quem não acompanhou um outro anime, pode ter sido um episódio bem útil. Então, eu vou ir de 4 estrelas e gosto do mistério que foi colocado aqui. Preciso colocar também em evidência o fato do Ludlow citar algumas frases durante esse episódio. Ele fala algo como: nada brilha desde o início. Pedras podem colidir e polirem umas às outras. E depois ele fala, depois que a batalha de Liko e Roy termina, ele diz o seguinte: o brilho tênue de uma pedra preciosa... como o meu coração bate forte. Então, eu acho que ali ele estava falando muito sobre o fato de, quem sabe, né, uma moldura em branco ali se tornar algo fantástico, fazendo essa alusão com pedras preciosas, né? Então, ele diz que o brilho talvez não esteja ali ainda, mas depois da batalha ele começa a perceber uma pedra preciosa por ali. Então eu acho que ele está se referindo tanto a Liko como Roy. E é interessante que a gente vai pegando um pouquinho também a personalidade desse personagem, que também vem sendo aí, né, um grande ponto de interrogação na sua função entre os Trovonautas. Então vai ser interessante ver algumas coisas no futuro a respeito desse personagem, tá? Forte abraço, a gente se vê logo logo, quero saber a sua opinião sobre esse episódio. Fui!